Olá, pessoal! Na aula de hoje nós vamos aprender sobre fração. E afinal, o que é fração? Fração é a parte de um todo, uma quantidade expressa por meio da divisão. Ou seja, ela é um pedacinho de um todo maior. Nós utilizamos nas receitas, quando a gente fala um quarto de xícara, nós utilizamos também na hora, um quarto de hora. E em outras situações nós utilizamos a fração. E como aqui está falando, nós expressamos ela, né? Nós escrevemos ela de acordo com uma divisão. Então vamos para os exemplos. Então nós temos aqui o primeiro exemplo para a gente escrever a fração desse todo, né? Nós temos aqui como se fosse um pedaço de pizza. Nós temos a pizza inteira. Então, ela representa um inteiro. E nós temos esses 3 pedacinhos aqui que estão representando o que sobrou ali da pizza, que ninguém comeu. Ou seja, nós temos 3 pedaços ainda de 8, que era no total. Para a gente escrever essa fração, nós vamos escrever o 3, que é a quantidade que tem aqui, que está pintada, 3 de 8 que tem no total. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tinha 8 no total. O 8 vai ficar embaixo. Então, aqui nós representamos que ainda está sobrando 3 pedaços de 8 que havia, certo? Se fosse para a gente representar a quantidade que foi comida, vamos dizer assim, nós teríamos que representar essa quantidade que está em branco. Então, seria 1, 2, 3, 4, 5 pedaços. 5 pedaços. De quanto que tinha no total? De 8. Então, observe que o total é sempre o número que vai ficar embaixo. E nós vamos representar a fração nesse formato. O número de cima é a quantidade que nós estamos representando, é o pedaço, né, a parte, e o denominador é o todo, é o total. Agora vamos fazer esse daqui, ó. Aqui nós temos o processo contrário. Tem a fração e nós vamos fazer o desenho dela. Então, sempre para a gente representar a fração, nós utilizamos barrinhas, círculos, né? Se a gente for fazer o desenho dela, a gente precisa desses formatos. Eu vou utilizar aqui uma barrinha, como se fosse uma barrinha de chocolate. Então, a barrinha inteira, ela representa um inteiro do chocolate, ele tá inteiro. Porém, aqui, ó, o que nós temos? Nós temos que o total dele é 5, certo? Lembra que o total é sempre embaixo. Então, é como se a gente tivesse 5 pedaços nesse chocolate. Então, 1, 2, 3, 4, vou fazer mais um pedacinho aqui, 5. E foi comido, né, ou foi pego, né, esses 3 pedaços. Então, esses 3 eu vou representar pintando eles. Então, um pedaço, 2 e 3. Então, foram 3 pedaços. Então, 3/5 que a gente fala. Então, se fosse um chocolate, a gente tinha 5 pedacinhos e foi pego 3. Agora, vamos para a leitura. O número que fica em cima, esse númerozinho aqui, que nesse caso é o número 2, a gente chama de numerador. E o número que fica embaixo, que nesse caso é o número 3, a gente chama de denominador. Então, o número de baixo é aquele que manda na fração, é através dele que vai ser determinado quantos pedaços a gente vai dividir e a parte de cima é quantos pedaços a gente vai tomar. E para fazer a leitura das frações, nós temos alguns números especiais. O numerador, que é o número de cima, a gente fala do jeito que ele é mesmo. 2, 3, 1, 4, 10... Só o denominador é que vai mudar a forma de falar. Então, aqui, por exemplo, nós temos essa fração. O 1 está em cima, o 2 está embaixo. Como o 2 é denominador, a gente vai chamar de meio. Então, aqui seria 1 meio.
Aqui tem 1, a gente fala 1 mesmo, né? Tanto faz o número que tá aqui em cima, porque ele vai falar do jeito que ele for. Se for 1, 2, 3, 4, vai falar do jeito que ele tá. É só no denominador que vai mudar. Quando é 3, a gente fala terço. Então, aqui seria 1/3. Quando é 4, fala quarto. Então, 1/4. Quando é 5, fala quinto. Então, 1/5. Quando é 6, fala sexto. 1/6. Quando é 7, fala sétimo. Quando é 8, fala oitavo. Quando é 9, fala nono. Quando é 10, fala décimo. Então, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10. Sempre o numerador, tanto faz, vai falar do jeito que tá mesmo. É só no denominador que precisa ter essas palavras especiais. Depois do 10, a gente já vai falar diferente. A gente vai falar a palavra avos, junto com o nome do número. Então, por exemplo, aqui eu só coloquei o 11. Então, aqui seria 11 avos. Se fosse 12, 12 avos. 13, 13 avos. Se fosse 50, 50 avos. Daí só vai ter nome especial de novo quando chega no 100. Quando chega no 100, a gente vai falar a palavra centésimo. E quando chega no 1000, a gente fala a palavra milésimo. Então, essa é a maneira da gente fazer a leitura das frações. Espero que vocês tenham compreendido esse conteúdo. Qualquer dúvida é só deixar aí nos comentários. Até mais. Tchau!